Gente, tudo bem? Então, resolvi gravar esse vídeo para poder repassar o conteúdo, certo? Acabou a energia, mas a gente não vai ficar prejudicado não, vocês não vão ficar prejudicados. Então, o que acontece? Aqui eu fiz uma breve retomada, né, de alguns conteúdos importantes. Eu vou fazer, então, esse vídeo para o outro slide também. Eu vou gravar comentários em cima dele e posto para vocês mais tarde, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de democracia, né? Lembrando que alguns clássicos são importantíssimos para esse contexto, né, de discussão. Um deles é o Aristóteles. Sempre quando falarmos de política, de democracia, de formação de Estado, em outro contexto histórico, mas sobre esses elementos, né, políticos, Aristóteles é um clássico obrigatório. Tudo bem? Então aí ele faz uma reflexão só sobre alguns tipos de sistemas de governo, né, monarquia, aristocracia, politeia ou democracia, falando sobre esses universos no contexto virtuoso, que ele chama, né, ou um contexto corrupto. Então, o que levaria cada um deles, né, no universo de corrupção? Então, alguns tipos de democracia são apresentados, né? A democracia direta no contexto clássico, né, da Grécia Antiga, lembrando que a democracia era exercida por cidadãos, né, que não representava toda a população, mas alguns grupos específicos, como os homens livres, gregos, maiores, né? Então, eles eram os representantes do povo, mas de forma direta, né, em assembleia, existia uma votação para decisão sobre questões da polis. A questão política, então, se resumia ao cuidado da polis, né? Então, por isso é considerado como uma democracia direta. A democracia representativa é quando o conjunto dos cidadãos, geralmente em contexto de grandes populações, não há como cada um dos brasileiros, né, mais de 200 milhões de brasileiros, votarem individualmente para que um projeto seja aprovado, né? Então, é necessário que haja um processo de representatividade. Então, é nesse sentido que se dá a democracia representativa e em territórios de grande extensão, né? A participativa, ela permite essa ideia de representação, mas cria espaços de participação direta, né? Como, por exemplo, nós veremos a participação em conselhos, né, de diversas naturezas, conselho de saúde, conselho do meio ambiente, conselho da educação, etc. Certo? Então, nós vivemos uma democracia representativa com espaços de democracia participativa. Tudo bem? Então, assistam os vídeos que eu postei para vocês, eles são muito importantes, tudo bem? Aqui, gente, eu trago uma referência muito importante para vocês fazerem uso, certo? Que é o livro postado lá na Politize, né? Então, lá existem vários e-books relacionados ao universo da política, pensado de modo amplo, né? Não a política estritamente partidária, político-partidária, mas a política como esse conjunto de relações voltados ao convencimento do outro, certo? Em qualquer universo, em qualquer contexto de relação, existe, então, a política. Então, o Brasil, do que se trata, né? O Brasil. Então, ele foi uma monarquia constitucional parlamentarista, né? E a partir de 1889, com a proclamação da República, considera-se como uma república federativa com sistema presidencialista, né? Então, é importante vocês pensarem nesses vários modelos que se apresentaram ao longo do Brasil. E hoje, a partir da Constituição Cidadã de 1988, citamos o Brasil como uma república federativa, né, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, é um Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da iniciativa e pluralismo político, né? Então, nós nos deparamos com um contexto de diversos partidos, não um único partido, como o Partido Comunista, por exemplo. Então, nós temos uma possibilidade grande até
demais, então o desafio é o inverso, na verdade, porque aqui existe uma pulverização político-partidária, né? Então, em parágrafo único, disse que todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos espaços de participação nos termos dessa Constituição. Então, é importante a gente pensar sobre a história de formação dos países. No contexto brasileiro, a presença de grandes oligarquias ou grupos pequenos ou famílias, né, grupos que tradicionalmente vão se manter no poder é algo extremamente presente e faz parte da nossa formação. Então, essas famílias, esses grupos participam do governo de certa forma e influenciam sobre as escolhas, né, desse governo. Então, quais são algumas características importantes dessa democracia representativa, né? O sufrágio universal, todos têm direito ao voto a partir de 16 anos, no caso brasileiro, né? Observância constitucional, existe uma Constituição que deve ser obedecida pelos cidadãos. Há uma igualdade de representatividade perante a lei, todos são iguais perante a lei, independente de qualquer coisa, de qualquer credo, de qualquer orientação sexual, de qualquer cor, etnia, etc. Os mandatos são eletivos com temporalidade definida, né? Então, existe um prazo para que esse representante escolhido permaneça no poder. No caso, por exemplo, do presidente da República, do prefeito, do governador, eles permanecem no poder por 4 anos, né? Então, existe uma temporalidade definida. Então, alguns personagens da democracia pensados de modo geral, né? Inclusive no contexto da democracia representativa. O povo, que seria o foco desse sistema de governo, né? A sociedade civil, que podemos traduzir como conjunto de pessoas, né? De reunião de pessoas que vão realizar algumas ações para sanar algumas dificuldades do Estado e da iniciativa privada. Então, tudo aquilo que não é Estado e tudo aquilo que não é iniciativa privada e se organiza para pensar sobre questões sociais gerais, nós chamamos de sociedade civil, certo? Grupos de pressão de modo geral, né? Por exemplo, os ambientalistas, defensores dos direitos humanos, das minorias, combatentes do tabagismo, etc. Né? Então, são aqueles que pressionam o governo para que ele preste atenção, de fato, às necessidades coletivas. A mídia e imprensa, que é extremamente importante, né, para a garantia da democracia, né? Mas é importante que a gente pense também que a mídia, ela é responsável pela consolidação de diversas representações em torno de diversos temas. No caso das drogas, por exemplo, o que a mídia fala, de modo geral, a população ela assimila muito mais facilmente. Então, é tão importante que é considerado, por exemplo, como o quarto poder, né? Então, além dos poderes constituídos, poder executivo, legislativo e judiciário, existiria a mídia, que seria uma espécie de quarto poder. Os partidos políticos, extremamente importantes no contexto da democracia representativa, né? Que é a partir dos políticos que um representante político ele vai apresentar a sua proposta, né? Não é possível até então exercer, por exemplo, uma candidatura, se candidatar sem partido político, né? Então, isso é uma questão importante, mas, por outro lado, como se dá no Brasil, é um problema, né? Porque existe uma falta de identificação, né? E existem os chamados partidos oportunistas, né? Que são lançados simplesmente para poder concorrer sem nenhuma identificação política, sem uma história política, etc. E tal. E os próprios políticos, que são os políticos as pessoas que vão representar a população no contexto institucional político, né? Então, existem, por exemplo, os profissionais, os demagogos e os populistas. São tipos de políticos. Apresentando brevemente, né, fazendo uma lembrança a vocês já sabem disso, mas que nós possuímos 3 poderes, né, autônomos e independentes em si, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, né, em níveis federal, estadual e municipal, né? Então, o executivo ele seria
exercido o poder executivo em nível federal pelo presidente da República, estadual, governador e municipal, prefeitos. O poder legislativo por senadores, deputados federais e deputados estaduais, e o distrital, no caso de Brasília. O judiciário, os ministros dos tribunais superiores e juízes federais. Nível estadual, juiz de direito, né, em nível estadual. E municipal não há representatividade, certo? Então, aí eu trago uma tabelinha para fazer algumas apresentações características gerais dentro desses três poderes, tá? É importante vocês darem uma lidinha breve e o que cada um tem como função prioritária, tudo bem? Então, de modo geral, o executivo vai executar as leis, o legislativo vai criar essas leis e o judiciário vai interpretar as leis criadas. Um universo extremamente importante, ou um órgão extremamente importante, é o Ministério Público, que teoricamente ele vai defender, né, o interesse público, né, da coletividade. O Poder Executivo, existem níveis, né, de atuação, como eu acabei de falar com vocês, então faça uma leitura breve. Não posso falar com tanto detalhe, senão isso aqui vai virar uma aula de 2 horas, tá bom? Então, eu passo de modo geral, só para vocês terem registro, né, centralizado e localizado no mesmo material, tudo bem? Então, vamos lá. O que seria, então, a sociedade civil? Um pouco mais detalhadamente. Então, como eu falei anteriormente, né, quando as pessoas se unem para fazer, né, ou contribuir com o Estado, né, para o cuidado do universo coletivo, né? Então, o que não é Estado, o que não é iniciativa privada, existe uma união em função de uma causa coletiva, nós podemos dizer que podemos traduzir como sociedade civil, né? Então, existe uma união voluntária, né, em torno de alguns princípios, valores, né, e objetivos, e eles se organizam, né, criam associações, ONGs, institutos, fundações, etc., para que seja possível realizar tais objetivos, né? Então, sindicatos, associações profissionais, instituições de caridade, movimentos sociais, grupos ambientalistas, etc., etc., tá? Estas entidades, elas são privadas, porque não são estatais, mas buscam um bem público, certo? Então, existe o interesse coletivo, né, das pessoas que se vinculam a esse grupo, né? Então, por isso, nós consideramos esse universo como o terceiro setor. Não seria o primeiro setor, estatal, não seria o segundo setor, iniciativa privada, seria um terceiro setor, né? Extremamente importante para a garantia da participação direta dentro do sistema representativo. Aí é só um mapeamento geral, né? Um retrato de como nós nos dividimos no Brasil, né? Então, em nível nível federal, estadual e municipal, né? E tanto no poder executivo, legislativo quanto judiciário. Aqui eu já vou entrar um pouquinho mais sobre a discussão de democracia participativa. Surgiu um novo vídeo, já está postado no ambiente de vocês, então façam a visualização desse vídeo, que ele é bem explicativo, interessante, tudo bem? Então, aqui a democracia ela é apresentada de forma muito aproximada com a cidadania, né? Então, a participação ela seria uma forma de garantia, para além da legislação e para além da representatividade dos poderes, a participação ela seria uma forma a mais, né, de garantir a execução dos direitos previstos, né, constitucionalmente. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Então, por que ela está extremamente vinculada à cidadania? Porque a cidadania seria o cuidado, na verdade, seria a soma de direitos garantidos, né? Então, existem alguns tipos de direitos, né? Direitos sociais, direitos políticos, direitos civis, que devem ser garantidos a todo cidadão para que ele seja assim considerado. Então, o cidadão pleno seria aquele que tem o seu direito, por exemplo, social de ter
ter uma boa moradia, de ter uma boa escola, de ter uma boa formação, mas também há garantia de que ele possa realizar uma vinculação política a um sindicato, por exemplo, que seria um político, né? um direito político, e o direito social, o direito político, o direito civil, né? Então, todas essas gerações de direitos, eles estariam vinculados à ideia de cidadania, né? Então, para alguns pensadores, esses direitos são divididos em gerações, né? Então, a primeira geração seria a cidadania como expressão de direitos sociais, né? Então, seria essa garantia desses direitos básicos, né? Esses direitos mais prioritários, né? A segunda geração, a cidadania como expressão de direitos civis, civilidade, humanidade, sustentabilidade, né? Então, e a terceira geração, a cidadania como expressão de direitos e deveres políticos, controle social de mandatos, governo de orçamento, justiça e segurança. Então, esses três tipos de direitos, né, eles seriam conjuntamente formadores de uma cidadania plena. Se eu tenho garantido somente os direitos sociais e não os direitos políticos, né, eu não posso me considerar como cidadão pleno. Então, essa seria a lógica da aproximação entre cidadania e participação, né? Então, a diferença mais marcante entre essas gerações é o foco das pessoas em determinados tipos de direitos. Os cidadãos menos conscientes focam em seus direitos sociais, mas depois tomam consciência da importância de seus direitos civis para finalmente se preocuparem com seus direitos políticos, os quais percebem que devem ser acompanhados de deveres políticos. Ou seja, quando eu parto da ideia de acesso a direitos sociais e esqueço que os direitos políticos são extremamente importantes para garantir que haja participação e representatividade no governo, por exemplo, eu estou invertendo a lógica de consolidação política e de cidadania. Então, é extremamente importante que os três direitos eles sejam apresentados concomitantemente, certo? Algumas formas de participação, elas são mais convencionais, né? Por exemplo, o voto, né, clássico, né, citado entre todos os pensadores, através de plebiscitos, referendos, iniciativa popular, etc. e tal, né? Então, a garantia de participação num contexto de representatividade pode ser realizada através de espaços de participação, né? Então, vamos abrir um plebiscito para saber o que a população pensa sobre a descriminalização das drogas, né? De vez em quando, existem alguns plebiscitos, né, lançados em nível nacional, quando a questão é de interesse público coletivo, né? Então, alguns métodos mais alternativos, né, para além desse convencional, acompanhamento das atividades dos políticos eleitos, né, através, por exemplo, do acesso ao portal de transparência, que não tem nada de transparência, mas se vocês derem uma observadinha lá, há um espaço mínimo, né, de transparência, controle das atividades do governo, né, através do accountability, né, por exemplo, há uma promessa de campanha de fazer ações relacionadas à questão educativa. Então, o que tem sido feito? Quanto tem se gastado? Então, essa cobrança e acompanhamento, eles são extremamente importantes, né, como formas de se garantir a participação e a efetividade dos direitos, né? Participação em organizações da sociedade civil ligadas à política e gestão pública. O lobbying, que na verdade é você inserir-se no contexto político, né? E fazer um diálogo de formação nesse universo político, né? Apresentando, por exemplo, uma aproximação da sociedade civil, os direitos específicos de determinados grupos, né? Com diretamente alguns políticos, né? Protestos ou manifestações, boicotes, greves, desobediência civil, etc. e tal, né? Então, existem diversas formas da aproximação ou da garantia da participação política no universo político institucional, certo? Citei algumas.
voto, plebiscito, lei da iniciativa popular, revogação de mandato, afiliação ao partido político, acompanhamento, accountability, controlar as atividades do governo, participando de ONGs ou associações da sociedade civil, fazendo lobbying, abaixo-assinado, contato direto com o político, protesto e manifestação, boicotes, greves, desobediência civil, trabalho de formiguinha no contexto da educação, né? Então, isso são algumas possibilidades, certo? Então, a democracia participativa, né? Ela vai prever a participação direta num contexto de representatividade. Então, no universo institucional, cria-se espaços de participação direta, de presença direta da população, né? Então, o que seria a ideia de controle social e participação comunitária? Isso vai ficar mais claro para vocês quando nós tratarmos do artigo que eu passei para vocês. Então, nós falaremos isso com mais cuidado, né, sobre participação popular e controle social, quando falarmos lá do artigo, tudo bem? Mas vamos fazer uma apresentação conceitual aqui do que seria essa democracia participativa. A democracia participativa, também conhecida como deliberativa, mas que não deve ser confundida com democracia semidireta, é um conjunto de mecanismos que permitem a participação da população na administração governamental. Com a democracia participativa, o cidadão deixa de ser mero eleitor e torna-se um indivíduo participante, fiscalizador e controlador das ações governamentais. Então, ele se aproxima dos universos institucionais, né? Então, esse formato é extremamente importante, né, para que os interesses e as necessidades populares do povo sejam, de fato, ouvidas, né? Ela é muito interessante porque envolve uma parte do poder burocrata, né, institucional, dos representantes eleitos pelo voto, e a população. Então, faz um vínculo, né, aproximação direta entre esses dois universos, né? E isso, de acordo com uma série de autores da ciência política, vai consolidar o que nós chamamos de democracia no contexto moderno, né? Não uma democracia se pensada lá no contexto grego, como nós falamos inicialmente, né? Então, isso faz com que haja uma aproximação desses dois universos, né? E é claro que os representantes eleitos continuam a exercer um papel fundamental nos governos e a tomarem as decisões no final das contas, mas estes agora abrem espaço para a participação contínua. Quem vai tomar a decisão, de fato, são os nossos representantes, mas existe diálogo aproximado com a população, né? Um exemplo clássico que sempre há destaque em qualquer estudo sobre as democracias participativas são os orçamentos participativos, né? Que iniciou-se na década de 70, eles foram iniciados, na verdade, na década de 70, mas eles foram pulverizados, né? Eles foram colocados em práticas em vários contextos na década de 90, né? Então, isso ficou muito evidente, né? Através da proposta de criação, por exemplo, de grupos de bairro, de representantes de bairro, para que, de fato, de forma mais criteriosa, essas necessidades locais fossem atendidas e ouvidas, pelo menos, né? E os conselhos gestores de políticas públicas e através de consultas públicas também. Controle social dos governos e dos mandatos. Ele pode se dar pela sociedade civil, né? Através dos canais de transparência institucionais, o uso de tecnologias de informação. Hoje existem diversas tecnologias para que esse processo seja um pouco mais propício, né, do contato com as informações governamentais. Então, seria uma forma da sociedade civil controlar o seu governo e os seus governantes, né? E é importante a gente pensar que essa ideia de controle civil, ela pode ser usada tanto do controle do governo sobre a sociedade civil ou os cidadãos, né? Isso ficou muito evidente, por exemplo, na ditadura militar. Existia um controle social, né, da sociedade pelos órgãos institucionais. Mas aqui, quando nós falamos de controle social no contexto da democracia participativa, dá-se o contrário. Então, como que a sociedade civil pode controlar as ações
desse grupo representante, né, dos governos que foram eleitos pelo povo, né? Através das denúncias, né? Aí tem alguns órgãos principais em que o cidadão comum pode fazer denúncias e através de ouvidorias. Geralmente os órgãos públicos eles têm espaço para as ouvidorias. Você entra num espaço e você vai apresentar a sua demanda, né? É especial. Então é isso de modo geral. Claro que aqui não dá para a gente fazer uma discussão profunda de cada item, mas se vocês tiverem dúvidas, coloquem no fórum que eu faço, olho e respondo individualmente. Tudo bem? Então por hoje foi isso e nós continuamos agorinha, tá? Vai dar tudo certo, gente. Até mais.